o outro não liga, está uma zona aqui que eu estou tentando me entender. Boa tarde, eu sou a professora Marta Silveira, vou trabalhar com vocês em Estudos Medievais 1. O nosso foco vai ser especificamente na parte da história medieval relativa ao que a gente chama, né, de Ocidente Medieval, e o professor Paulo André, que vai dar aula em seguida ao meu curso, vai trabalhar com a parte oriental, tá bom? Então, nós vamos trabalhar mais especificamente com o Ocidente Medieval, beleza? Eu vou primeiro me apresentar um pouco para vocês, né, para vocês me conhecerem um pouco, e peço a vocês também que falem um pouquinho sobre vocês, para poder conhecê-los, nem que seja minimamente, né? A saber qual é o interesse de vocês aqui na pós, o que trouxe vocês aqui. E aí, em seguida, a gente vai propriamente falar da nossa matéria de hoje, tá bom? Então, eu sou a professora Marta Silveira, sou professora da UERJ, né? Na área de História Antiga e Medieval, a minha formação é em História Medieval, né? Praticamente toda no UFRJ, com exceção do doutorado que fiz na UF, e para o pós-doutorado eu voltei para o UFRJ, então a minha casa acabou sendo mais o UFRJ, né? E a minha casa de trabalho, há um bom tempo, é a UERJ. E tenho muito orgulho da gente poder oferecer para vocês, sobre a coordenação da professora Maria Regina, esse curso que eu acredito que é um dos que, com esse perfil, é um de melhor qualidade, né? Oferecido aí ao público em geral, por uma universidade pública. Então, desde já, eu agradeço aí vocês estarem aqui, participando dessa nossa iniciativa, que a professora Maria Regina leva muitos anos, e que eu entrei para alguns para ajudá-la, né? E mais todo o time de professores que vocês têm aqui. Que vocês aproveitem e que a gente possa fazer desse curso um curso de trocas de experiência, de aprendizado, né? É sempre muito bom quando a gente vai dar aula e a gente aprende mais do que ensina. Então, desde já, assim, estou à disposição de vocês para a gente fazendo bate-papo sobre aquilo que vocês já ouviram sobre Idade Média, e trazer algumas reflexões para vocês, tá bom? Então, vamos lá, quem pode falar rapidinho, tem que ser rapidinho, porque somos bastante, ainda bem. Eu gostaria de saber o nome de vocês, de onde vocês são, né? De que local, né? Desse grande país, ainda bem que nós temos aqui pessoas de vários lugares, e o que vocês vieram, o que vocês esperam, né, efetivamente, desse curso. Então, o Júlio, que levantou a mão, pode falar, fique à vontade. Perfeitamente, professora. Me chamo Júlio, eu sou graduado em História e Teologia, eu já estudo já há algum tempo a questão dos hebreus e suas relações, mas especificamente sobre o curso, meu objetivo é estudar Paulo. O apóstolo Paulo. Beleza. E a sua formação, Júlio, onde é que você fez a sua graduação? Eu fiz na Estácio, teologia eu fiz na Faculdade de Rockman. Também fiz uma pós em Ciência das Religiões, mais para lecionar ensino religioso. Uhum. Na Estácio, conheço o professor Rodrigo Rainha, certo? Grins, Rodrigo Rainha é professor da UERJ junto comigo, professora Maria Regina também lá, e eu também trabalhei na Estácio, então provavelmente você, em algum momento aí, deu com aqueles vídeos institucionais que a gente aparece, então, eu também estava lá. Ele foi meu professor de medieval, diga-se de passagem, eu acho que foi uma boa disciplina que eu fiz, até porque ele tem o mestrado e doutorado nessa área. Sim. Embora eu acho que hoje ele não esteja mais dando essas disciplinas, pelo que eu acompanhei aqui nas redes sociais. Ele está mais para a área de educação agora, né? Está coordenando mais áreas aí. Mas seja bem-vindo, Júlio. Vamos lá, quem mais quer falar? Fique à vontade.
Meu nome é Abel, também sou formado na Universidade de Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. Também fui aluno do professor Rodrigo Rainha. Também comecei a fazer, não cheguei a concluir a graduação em teologia. Eu exerço já há 11 anos no magistério, do ensino fundamental até o pré-vestibular, né? E sempre tive interesse na antiguidade, na Idade Média, e estava meio que cambaleando entre teologia, né? E, né, a educação em história, né? Uhum. Sim, dessa vez agora eu já estou definido, né, no magistério, e nesse curso eu queria aprimorar mais os meus conhecimentos em antiguidade, Idade Média, especialmente Idade Média, e também já antecipando, a senhora já sabe, né, que em breve a senhora irá me orientar no meu trabalho. Será um prazer. Será um prazer, Abel. Seja bem-vindo. A Irbene quer falar também. E depois a Admara. Se vocês puderem levantar as mãozinhas, que aí a gente vê aqui no chat. Fala, Admara. Oi. Sim, João das datas. Ah, que bom. Então, vamos continuar os estudos, né? Vamos lá, Irbene, pode falar. Boa tarde, professora. Meu nome é Irbene, a minha formação acadêmica de licenciatura e bacharelado foi feita toda na UF. O Sou Mário Jorge? Mário Jorge foi meu orientador de doutorado. Meu orientador de TCC. E eu gosto de história de Idade Média, né? Eu gosto da história da Idade Média na Península Ibérica. A senhora vai ser a minha orientadora também, falando igual a Abel aqui, estamos juntos. E eu gosto bastante da Península Ibérica na parte islâmica, né? Do Al-Ândalus, e é isso, basicamente. Ótimo, seja bem-vinda. Colega de instituição, né? E de orientação. Obrigada, professora. Quem mais? Não tem mais mãozinhas levantadas, acho que aí agora vocês podem ir falando. Quem vai falar? O Gilson. Fala aí, Gilson. Oi, professora, boa tarde. Eu falo aqui de Brasília. A minha graduação, a minha formação acadêmica, né, é em Direito. Eu sou graduado em Direito pelo IESB, Instituto de Ensino Superior de Brasília, e sou mestre em Direito pelo UNB. Legal. Aí, essa minha vinda para a história é a tentativa, né, de uma pesquisa voltada para a origem do pensamento sobre justiça. Não é a origem do direito, assim. Estava conversando com o pessoal que eu fiz direito sem gostar de direito, fiz uma história de direito sem gostar de direito, e estava me perguntando por que eu finalmente entendi, porque eu me interesso por justiça. Então, o meu foco acadêmico aqui é uma pesquisa sobre o pensamento sobre justiça, né? E eu tenho uma intenção muito particular minha também, eu tenho uma ideia para um texto que eu venho querendo escrever há muitos anos, eu finalmente resolvi começar. E para o cenário que eu vou escrever, a especialização em história antiga e medieval caiu como uma luva na minha mão. Então, quis aproveitar a oportunidade para juntar esses dois momentos. Ótimo, é isso aí. Eu partilho com você esse interesse. Eu gosto muito de trabalhar com fontes jurídicas. É a praia, sim, que geralmente os historiadores não curtem muito, mas eu curto bastante. Trabalhar com leis, pensar as relações entre poder e sociedade é uma coisa que me fascina. Então, bem-vindo. No que eu puder contribuir aí, será um prazer. A questão da lei, para mim, ela é muito a ideia do direito, né? Lei é direito. Porque direito e justiça, elas estão sempre de mãos dadas, né? Não tem como dissociá-los, mas eles não se confundem. Tanto que eu costumo brincar por mais que Hans Kelsen vai se retorcer no túmulo agora, eu costumo brincar que existem sim leis injustas. Né? Para mim, com certeza. A lei do inquilinato, para mim, é a lei mais injusta que eu posso usar como exemplo para alguém. Como é que pode o camarada deixar de pagar aluguel,
o fiador, e assim, o cara tem o imóvel. Travou, gente? O Gilson? Para mim, travou. Travou para vocês também? Voltou. Ah, tá, Agora vai. Fala, aí Gilson. tá falando da fiança, né? Porque o camarada que aluga pode ser dono de um imóvel, vai ser bem de família dele, mas se ele deixar de pagar o aluguel, ele não terá o imóvel penhorado. E ele é o devedor principal. Sim. Mas aí a legislação brasileira entende que está de bom grado. O fiador ter a casa dele, que é bem de família, ser penhorado para pagar a dívida do outro. E o fiador que se vire para conseguir o dinheiro depois, né? Então, Hans Kelsen que me perdoe, mas sim, para mim a lei pode ser injusta. Então, o meu foco é mais isso, a justiça. Sim, a perspectiva do historiador, às vezes, em relação às leis, não é nem tanto a estrutura penal, propriamente dita, mas é como se constituem essas leis num diálogo com demandas sociais, né? E aí, nesse sentido, que eu me interesso, mas pelo que a gente poderia chamar de uma história da justiça, né? Uma história não do direito propriamente dito, mas dessas relações, de como você vai constituindo aí... O jurídico, né? A relação uma história jurídica, né? Mais especificamente, né? Mas legal, Gilson, acho que a gente vai poder conversar bastante sobre isso. Vamos lá, João Vitor, e você? Olá, professora. Eu sou João Vitor Viana, eu sou formado em bacharel e licenciatura pelo UFRJ, sob orientação do David Valério Gaia, e eu me dedico mais à antiguidade, não tanto à medieval, mas tenho certo interesse, que eu estudo os sonhos através de uma documentação de um intérprete de sonhos. Ah, que legal! E agora estou estudando um deus que tem muito a ver com essa temática, é mais ou menos isso. Ah, sim, mas a gente vai conversando, porque antiga e medieval estão ali no mesmo foco, né? De um jeito ou de outro, a gente está sempre conversando. Então, recebi essa especialização com uma orientação do David para fazer, mas para aprimorar que eu tinha certas dúvidas de como continuar até o doutorado e outras questões. Então, até agora está servindo bastante. Ótimo, isso aí. E aí, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor, né? Então, só mais possibilidades da gente pensar sobre as nossas questões, né? As nossas motivações intelectuais, enfim. Legal. Vamos lá, professor Eduardo Carneiro. Olá, boa tarde a todos. Professora, muito prazer. Meu nome é Eduardo, sou formado na Universidade Federal do Acre, apesar de carioca. Vim para o Acre muito cedo e me formei em História, me formei também em Economia. E anos se passaram, fiz mestrado, enfim, doutorado, pós-doutorado, e acabei passando aqui no concurso para lecionar História na universidade. Só que na época eu passei para História Econômica, e essa disciplina acabou ficando extinta na grade curricular do curso, e eu acabei tendo que ficar pegando as disciplinas que sobram, né? Recentemente, a professora de História Medieval, ela se aposentou, e aqui acolá essa disciplina cai no meu colo. E eu me sinto muito deficiente, né? Eu tive uma graduação muito fraca, tanto em a História Antiga, porque meu professor de História Antiga foi um substituto. Então, foi um desastre. Assim, eu não absorvi quando era aluno, então estou tendo que reaprender, que essa disciplina de História Antiga também tem caído no meu colo algumas vezes. E história medieval, apesar de eu ter tido uma boa professora, né, foi numa disciplina de 60 horas. E eu tenho muito que aprender ainda. Eu me sinto uma criança, um bebê. Então, eu fui procurando meios para suprir essa minha deficiência, aumentar, né, os meus conhecimentos e ficar atento aí ao que há de mais novo nos estudos, né, nessa área. E resolvi fazer essa especialização com muita curiosidade a respeito da trajetória do cristianismo desde a Antiguidade até a Idade Média. Então, estou querendo me aprofundar nesse tema e, a princípio, a respeito da concepção que eles tinham a respeito da vida material, mais precisamente na questão dos dízimos.
Eu vou tentar fazer historicizar aqui a compreensão, como essa ideia, a apropriação dessa cultura judaica foi sendo trazida para o cristianismo, já que, a princípio, pelo que eu estou entendendo, a princípio, no cristianismo primitivo, nas comunidades cristãs primitivas, a prática do dízimo não era habitual. Então, eu vou tentar entender como é que isso foi sendo trazido para a cultura cristã até chegar aos dias atuais, muito aceito, inclusive reivindicado, etc, etc. Lembrando que eu não sou teólogo, sou um simples historiador, mas um curioso das religiões, principalmente do cristianismo. É isso. Porque a religião é um dos elementos que a gente estuda, né? Um dos vários. Né? Legal, Eduardo, que a gente puder contribuir para te ajudar a melhorar aí o seu capital para ensinar para os alunos, a gente fica feliz. Com certeza. Um abraço. Tchau. Outro, tchau. Fala aí, Alan. Opa, boa tarde. Tá escutando, professor? Sim, sim. Agora foi. Boa tarde, professora. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Alan, eu sou formado em História pela Universidade Veiga de Almeida, fiz um mestrado no programa da UERJ mesmo, História Política, com a professora Maria Regina. Só que aí eu fiquei um tempo afastado, né? Acho que fiquei 1 ano e meio, 2 anos fora da área. Aí agora eu estou querendo retomar para fazer o doutorado, eu acabei ingressando nesse curso aqui para eu tentar ajustar alguns conhecimentos que eu me sentia deficiente, enfim. E aí eu sou da área de História Antiga, né? Trabalho com Grécia e Egito. Só que eu quase traí História Antiga para ir para medieval, porque eu gosto muito também da era viking, aí eu queria, eu trabalho com a questão da rede de conectividade, eu trazer essa ideia de rede de conectividade para trabalhar com o Mar Báltico, né, a relação entre os escandinavos e outros povos ali da Rússia, da Ucrânia, dessas regiões. Mas aí acabou que eu decidi voltar para a Antiga para eu não pular fora do barco, né, para eu dar uma continuidade à minha pesquisa de mestrado. Mas eu estou fascinado com a história medieval também. Aí fica como uma curiosidade, né? Uma coisa mais para frente, você pode querer se especializar mais, aprender mais, enfim. Conhecimento nunca é demais, né, gente? Quanto mais a gente aprende, melhor. Bom, mais alguém quer falar aí? Não falou? Acho que todo mundo falou, né? Pelo menos não tem ninguém na minha listinha aqui, com a mão levantada. Bom, então vamos lá. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o curso, explicar um pouco para vocês o que nós vamos fazer aqui. E já começar a colocar para vocês alguns elementos, né? Para a gente poder começar a pensar essa Idade Média a partir de uma perspectiva que seja um pouco diferente, de repente, daquilo que a gente aprendeu, né? Lá no ensino médio, que a gente nem viu, né? Porque a Idade Média não aparece no ensino médio, aparece no ensino fundamental lá no 6º, 7º ano, que a gente nem lembra mais como é que era, né? Na universidade, quem faz história, né, cursa a graduação, tem ali alguns elementos sobre história medieval. Geralmente as universidades têm duas disciplinas sobre Idade Média, né? E aí depois, os que não curtem tanto a Idade Média acabam não tendo contato com ela mais para frente. Então, a perspectiva que a gente tem de Idade Média, às vezes, é muito aquela que a gente vê através do que a gente poderia chamar de uma indústria cultural, né? Nos filmes, nos jogos, na literatura. Né? A gente é muito influenciado por todos esses elementos, queiramos ou não, e isso vai criando uma ideia de Idade Média na cabeça da gente que a maior parte das vezes está marcada por uma série de estereótipos. Né? Então, o objetivo do curso aqui é a gente pensar sobre novas possibilidades para a gente refletir sobre Idade Média. Tá? Então, nesse ano especificamente, eu sempre dou esse curso, mas eu gosto de mudar, eu não gosto de ficar me repetindo, não. Porque eu acho que eu gosto de aprender conforme eu faço a coisa, né? Então, me parece mais interessante, de vez em quando, fazer algumas mudanças. Então, qual é a minha proposta esse ano? É a gente pensar essa história medieval ocidental, né, que faz parte aí de um currículo maior, que reverbera lá na sala de aula, para aqueles que vão trabalhar com ela, né, no ensino, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, mas acrescentar alguns elementos.
né, de regiões, de estudos de regiões que às vezes não são tão usuais, né, dentro desse ensino clássico universitário. E como eu sou uma apaixonada pela história da Península Ibérica, que eu estudo há muitos anos, então eu esse ano resolvi fazer uma junção que eu estou construindo e vocês serão as primeiras vítimas, espero que funcione, tá bom? Professora, deixa Pode eu te falar, perguntar uma coisa. Júlio. Pois não. Durante o curso, a gente tem vários povos e várias sociedades. Eu tenho essa visão de que o medieval ele é bem diverso. A gente vai ter como acompanhar todos esses povos, ou a gente vai acompanhar por localidade geográfica, como é que a gente vai estudar especificamente? Embora tenha outros professores, como a senhora já pontuou, sobre esse período histórico. A gente vai estudar o máximo que a gente puder, e de uma forma mais conectada possível, tentando trazer para dentro do que a gente chama da ideia da história clássica do Ocidente medieval, a contribuição dos diversos povos que compuseram essa história. Tá? Então, dentro do possível, a gente vai costurando essas relações. Mas eu vou, dentro desse curso especificamente, construir uma relação mais profunda com a história da Península Ibérica. Né? Até porque eu acho, vou explicar para vocês no decorrer aqui da aula porque eu fiz essa opção, que é a que tem me motivado bastante como professora e como pesquisadora, porque eu não atuo somente na universidade, eu dou aula na Secretaria Municipal de Educação no Rio de Janeiro, então eu sou professora lá dos adolescentes, lá do ensino fundamental também, estou me aposentando esse ano, depois de quase 30 anos nessa luta, e eu acho que o ensino da história ibérica é um caminho para a gente costurar várias perspectivas, né? Tanto dessa história medieval clássica, quanto das demandas que nós, brasileiros, temos em relação à nossa própria identidade cultural. Então, eu vou ali e costurar com vocês esses elementos. Mas vamos, sempre que possível, colocando outras referências, como dos povos normandos, né? A própria região da Península Itálica, o leste da Europa. Então, vamos ali costurando os elementos como possível, sem interferir na parte que fica para o professor Paulo André, que é a parte específica sobre o Oriente, né? E aí, mundo muçulmano, e as sociedades ali a sociedade bizantina e outras sociedades mais ao Oriente, tá bom? Então, vamos lá, eu vou começar a falar aqui, vou projetar para vocês, deixa eu só avisar uma coisa, eu não disponibilizo os meus slides, tá? Então, assim, vão anotando as informações, enfim, do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou criar uma turma no Classroom, tá? Para botar alguns textos para vocês, para embasar um pouco a nossa discussão, tá? Mais tarde eu falo em próximas aulas sobre trabalho, como é que vai ser, ok? Fala, Marcele. Oi, professora, acabou que eu não me apresentei também. Ah, sim, fique à vontade. Sou Marcele, sou formada em História pela UERJ, em Maracanã, sou arquivista, Legal. e o meu tema de trabalho, meu interesse também, eu acho que alguns falaram sobre a história do cristianismo, e vou trabalhar o monasticismo no século IV no Egito. Legal. E é um tema assim, que eu achei que ia cair para a antiguidade, mas acabou que o meu orientador está na Idade Média mesmo. Que bom. É. Quem vai ser o seu orientador? É o Paulo Parente. Paulo André. Nossa, Paulo maravilhoso. André. Aproveite, vai aprender muito. Uma pessoa que sabe muito. Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar para vocês aqui rapidinho. Vejam se vocês estão conseguindo ver, por favor, me avisem, porque eu não consigo ver vocês agora. Estamos vendo, professora. Beleza, então.
Então, aqui é a nossa ementa clássica, né, de estudos medievais. Deixa eu ver porque que ele não está indo aqui, né, na rapidez que eu quero que ele vá, porque eu não tenho paciência, eu sou uma pessoa paciente. Acostumem-se, porque eu, com a minha impaciência, acho que tudo tem que funcionar muito rápido no computador e ele não é tão rápido quanto eu gostaria. Espera aí, deixa eu ir para o início. Tá, ok. A ementa, então, de uma maneira geral, a gente vai falar sobre a Idade Média, desde o período clássico, que classicamente se chama Alta Idade Média, até o período da Baixa Idade Média. Né? É claro que esses limites cronológicos são perfeitamente questionáveis, já foram questionados pela historiografia, mas são os limites que classicamente são utilizados tanto para organizar um pouco as pesquisas, né, em termos temporais, quanto também para organizar o ensino da Idade Média, na escola fundamental, no ensino médio e, no caso, na universidade. Então, de uma maneira ou de outra, a gente vai estar aí circulando entre o século V e o século XIV, XV, tá? É bem verdade que em alguns momentos a gente vai voltar ali no finalzinho do Império Romano, até para poder entender o que a gente poderia chamar de Alta Idade Média, ou Primeira Idade Média, e vamos avançar um pouquinho do século XV em alguns momentos, até para entender os efeitos, né, que essa Idade Média, essas estruturas que vão se desenvolver na Idade Média vão exercer sobre o período que posteriormente será denominado como Idade Moderna, tá bom? Então, esses são os pontos básicos, são os elementos básicos através dos quais nós vamos circular no curso. E aí, a gente faz primeiro aquele debate clássico, né, sobre o que é Idade Média. Eu gosto muito dessa citação do Jerome Bachet, naquele livro A Civilização Feudal, do ano 1000, a colonização da América, que inclusive foi relançado, está sendo vendido. Vocês sabem que o mercado editorial brasileiro para a Idade Média é muito restrito, né? Às vezes um livro é editado uma vez e depois desaparece, você não consegue comprar mais, mas parece que esse livro, que foi editado pela primeira vez no início dos anos 2000, ele teve um relativo sucesso, então está sendo lançada a segunda edição desse livro. Tá? Então aproveitem, corram e comprem, porque para quem estuda história medieval, ou para quem posteriormente quer fazer um concurso, para algum cargo de professor, né, uma rede pública, enfim, e vai demandar, né, ou vai ser demandado de você esse tipo de material, então, desse tipo de conhecimento, é preciso que vocês, então, façam essa aquisição, tá bom? Alguém, acho que fez até o favor de colocar aí no chat o link da Amazon para compra, aproveitem. Então, já é uma oportunidade para vocês adquirirem esse livro. E aí, professora, pode falar. Eu já peguei o meu até da estante, que eu botei aqui do lado, se a senhora falar alguma coisa. Beleza. Vou usar muito. Esse livro é uma referência muito boa, né? Claro, há críticas, enfim, mas todos nós estamos passíveis de crítica quando escrevemos qualquer coisa. Ainda mais uma obra que tem um fôlego como essa, né? Então, volta e meia, com certeza eu vou usá-lo, então deixa ele aí do seu ladinho. Então, ele tem uma citação que está na introdução do livro, no prefácio do livro, onde ele vai justamente pensar sobre o que é a Idade Média e sobre a ideia que se tem de Idade Média, né? Então, ele diz, a Idade Média tem má reputação, e é verdade. É muito engraçado, não sei se acontece com vocês, quando alguém pergunta para vocês, mas o que você estuda? História. E a pessoa já acha bem estranho. Aí, mas qual parte da história? Eu estudo história medieval. Nossa, aí as pessoas olham para você como se você fosse uma coisa muito estranha, né? Um alien, uma figura assim,
que não é muito usual, né? E talvez nem tão normal. Então, assim, a Idade Média ela tem uma má reputação, sim, no meio historiográfico, tem uma certa má reputação também na área do ensino, mas por quê? Né? Talvez mais do que qualquer outro período histórico, 1000 anos de história da Europa Ocidental entre os séculos V a XV, entregues às ideias preconcebidas e ao menosprezo inestimável, cuja função é, sem dúvida, permitir que as épocas ulteriores forjem a convicção de sua própria modernidade e de sua capacidade de encarar os valores da civilização. Então, ele diz, olha, são 1000 anos, né? Você pensa, são 1000 anos, é bastante tempo, né? Não chega nem perto do que vocês, que estudam história antiga, se debruçam, sobre o que vocês se debruçam, né? Mas 1000 anos é muita coisa, né? Então, são 1000 anos de uma história que foi construída em cima de pressupostos que não pertenceram a ela, mas que foram constituídos a posteriori dela, né? Então, a ideia que a gente tem de Idade Média é uma ideia constituída na modernidade, no período onde se fazia necessário, na visão daqueles que pretendiam mudar a sociedade do antigo regime, marcar a sua identidade e, ao mesmo tempo, para isso, caracterizar o período anterior como um período de atraso, como um período de anarquia, como um período de violência, como um período de controle eclesiástico, né, de um pensamento teocrático vigorante. Então, de uma maneira ou de outra, né, a perspectiva que a gente tem da Idade Média é muito mais a perspectiva da modernidade sobre a Idade Média do que, de fato, da própria Idade Média, né? A obstinação dos historiadores em desafiar os lugares comuns não fez nada contra isso, ou muito pouco. A opinião comum continua sendo associar a Idade Média às ideias de barbárie, de obscurantismo e de intolerância, de regressão econômica e de desorganização política. Então, ele deixa claro que não há muita boa vontade por parte da própria historiografia em alterar essa perspectiva que se tem na Idade Média, né? Até porque boa parte da historiografia ela ajuda a consolidar essa perspectiva. Os usos jornalísticos e da mídia confirmam esse movimento, fazendo apelo regularmente aos epítetos medieval ou mesmo medievalesco, quando se trata de qualificar uma crise política, um declínio dos valores ou um retorno do integralismo religioso. Essa semana mesmo, né, com toda essa discussão que está sendo feita sobre o aborto, que tem movimentado a imprensa, as redes sociais, os políticos, enfim, uma comentarista bem conceituada na televisão, ela se referiu a essa questão toda, né, como se fosse algo medieval. Então, nós vamos retomar ao tempo da Idade Média, né, ao tempo medieval. E aí, isso é muito comum, né, vocês verem as pessoas, sobretudo na imprensa, sinalizarem tudo aquilo que eles consideram como sendo um tempo de barbárie, um tempo de desorganização, um tempo de retrocesso, como sendo o período medieval. E aí, qual é o desafio desse curso? É justamente a gente entender que o que a gente sabe sobre a Idade Média, o que a gente pensa sobre a Idade Média, aquilo que ensinaram para a gente sobre a Idade Média, não é a Idade Média, é aquilo que se quer que se pense sobre aquele período. É aquilo que se construiu em torno daquele período. Aí você pode pensar, pô, professor, então a senhora está defendendo a Idade Média foi maravilhosa, a Idade Média não tinha violência, na Idade Média todo mundo se entendia, a igreja não tinha um controle sobre o discurso ideológico. Claro que sim, tinha. Claro que havia guerras, claro que havia violência, claro que havia desorganização, como em qualquer período da história, né? Então, a Idade Média, ela tem as suas mazelas e tem os seus benefícios, né? Isso vai depender muito do que você está pensando, do que você está procurando, da documentação que você está encontrando, da temática que você está movimentando, né? Não se trata aqui de fazer uma defesa da Idade Média, considerar a Idade Média um paraíso,
né, a injustiçada, ou coisa parecida. Se trata da gente entender, tentar entender de uma forma bastante, eu gosto desse termo, científica, embora a gente saiba que nem sempre a cientificidade garante para a gente, né, um pleno conhecimento sobre algo, né, mas pelo menos a gente tenta, sabe, procurar compreender o período histórico a partir das suas próprias demandas e não a partir daquilo que se propôs acerca dele em períodos posteriores. Eu acho que se eu conseguir chegar ao final do curso e vocês conseguirem, pelo menos, quebrar na cabeça de vocês algumas das ideias que foram pacientemente colocadas, pacientemente inseridas na cabeça de vocês, na formação de vocês, e ao mesmo tempo que ficam tão enraizadas que a gente não percebe que tem, que as tenham, que tem essas ideias, se eu conseguir balançar um pouco a cabeça de vocês para pensar a Idade Média a partir de outras perspectivas, isso já, para mim, é o ganho desse curso. Tá? Então, esse é o meu desafio, é o mesmo desafio do Bachet, é o mesmo desafio dos medievalistas, sobretudo, né, desde a escola dos análises, de fazer esse movimento, de repensar a história e de repensar, sobretudo, a história medieval. Tá bom? Quem quiser fazer algum comentário ou perguntar, pode falar, porque eu não estou vendo a lista, então também não estou vendo vocês. Então, é só tomar a palavra e falar, tá bom? Então, vamos lá. Na mesma introdução do livro do Bachet, e que também tem lá no Hilário Franco Júnior, tá? Aliás, o livro do Hilário Franco Júnior também é um livro muito bacaninha. Eu vou, inclusive, colocar para vocês no Google Sala de Aula, no Google Classroom. Quando eu montar a turma, eu vou disponibilizar o link, e aí vocês vão poder encontrar algum material. E esse livro do Hilário Franco Júnior, eu considero que é um dos melhores, para quem quer ter uma noção geral sobre a Idade Média. O Bachet é muito bom, mas o Bachet é mais aprofundado. Né? O Bachet, ele já tem toda uma tese por trás daquilo que ele está pensando. O Bachet, ele vai construindo o livro dele já a partir de uma concepção que ele tem, que é sobretudo a ideia de que o que muda na Idade Média é a própria construção da noção de cristandade, de religiosidade, como é que isso de alguma maneira influencia na vida, né, nas estruturas políticas, econômicas, sociais, medievais. O Hilário, ele faz um caminho diferente do Bachet. Ele está trabalhando com aquele manualzinho clássico, sabe, com as informações básicas sobre a Idade Média ocidental, que ele considera que são importantes para qualquer pessoa que queira estudar a Idade Média ou ensinar a Idade Média. Então, na verdade, o livro do Hilário, ele é um ponto de partida para algo mais aprofundado, tá? Então, por isso, eu considero que é um dos livros que são seminais para você estudar a Idade Média, e até porque foi escrito pelo Hilário. O Hilário é um professor, foi professor da USP, né, durante muitos anos, escreveu esse livro na década de 80, tá? A primeira edição dele é de 89, ou início dos anos 90, e é um esforço que ele fez para poder reunir alguns elementos fundamentais sobre a Idade Média para o estudante brasileiro, porque como professor da USP, ele tinha muita dificuldade de conseguir ensinar a Idade Média para um conjunto de estudantes que às vezes não tinham bibliografia disponíveis em português, tá? A maioria dos livros que circulavam no Brasil de história medieval, na década de 90, 88 foi o ano que eu entrei na universidade, né, para fazer minha graduação. A gente praticamente não conseguia ler livros em português. O livro português era o livro de português de Portugal, né?
E eram livros caríssimos, né? As edições 70 eram muito caras, e era inacessível para um estudante, né, de classe média baixa ou numa classe mais popular, numa universidade pública, né? Então, a maioria dos textos que se tinha era em francês, era em espanhol. Então, o Hilário vai elaborar esse livro, Idade Média e Nascimento do Ocidente, justamente com aquilo que ele considera ser o resumão da Idade Média, né? Aquilo que é fundamental para qualquer pessoa saber. Então, esse livro eu vou colocar para vocês lá no Classroom, tá bom? Alguém queria falar alguma coisa? Eu vi um barulhinho aí. Era eu, professora. Pode falar. Eu queria te cortar. Sim. Você vai disponibilizar para a gente essas recomendações bibliográficas? Algumas eu consigo, outras não. Tá? O Hilário, com certeza, eu consigo. O Bachê eu já não consigo, porque eu não tenho ele digitalizado. Não, é só pelo menos a referência para procurar depois, caso precise. Ok, pode deixar, eu faço uma listinha para vocês lá. E no final de cada aula tem um slide com os livros que eu usei, com as obras que eu usei também. Tá bom? Então, vamos lá. A ideia de Idade Média, né, vem de onde? Como é que se constrói a ideia de Idade Média? Lá no século XIV, em plena Idade Média, né, o Francisco Petrarca, que era um clérigo, tá, um grande estudioso do seu tempo e, ao mesmo tempo, um poeta, né, ele vai fazer um comentário sobre o tempo em que ele vive, e ele chama de um tempo tenebroso, né? E aí, esse termo tenebroso, posteriormente, foi apropriado nos períodos seguintes por outros estudiosos, tá? Por outros, sobretudo, literatos, né, como Petrarca, para se referir à Idade Média. Ora, eles estão em pleno século XIV. Tem fome, tem guerra, tem peste, né? Já é ali o auge da desorganização daquela sociedade, é o auge da desestruturação econômica, política, das transformações sociais numa velocidade muito intensa, né? É uma desesperança. Vocês sabem que a peste negra matou mais ou menos um terço da população europeia, né? São pessoas que estão passando fome, são pessoas que estão doentes, são conflitos ocorrendo entre estados, são conflitos ocorrendo nas cidades, revoltas camponesas, revoltas urbanas. Então, é um tempo onde a população em si está mexida, o espírito ali é de decadência, né? Então, Francisco Petrarca olha aquilo tudo e pensa, nossa, né? É um tempo tenebroso, é um tempo de trevas, né? Então, essa ideia, ela vai reverberar para os períodos seguintes. Então, Giovanni Andrea, lá no século XV, vai usar o termo tempo médio, né? Já não necessariamente com esse sentido do tenebroso, mas como o tempo do meio entre um grande período de esplendor, que era a antiguidade, sobretudo a greco-romana, né? E um tempo de possíveis mudanças que vinha se aproximando, que ainda não né, não tem ainda o nome de moderno no período do André, mas que está chegando próximo a isso. Então, é meio que um tempo do meio, tá? É um tempo médio. Depois vem Giorgio Vasari, já lá no século XVI, e é quem vai, de fato, utilizar o termo renascimento para se referir ao período em que ele está, ao período do século XVI. E ali fica muito consolidada a noção de que você tinha um período de esplendor, que era a antiguidade, né? Que a gente considera, que a gente chama de antiguidade, né?
Depois, um período de intensa treva, uma intensa ausência de grandes produções, de grandes construções, né? Para depois você ter o renascimento da sociedade em todo o seu esplendor, da cultura mais elaborada, no período moderno. E aí, aquela arte, porque vocês sabem que o termo renascimento se refere efetivamente, quando o Vasari utilizou, ao movimento artístico, né? As mudanças, as transformações na arte. Então, a arte medieval, a arte praticada antes desse renascimento aí do século XVI, era uma arte que foi considerada grosseira, né? Uma arte que não estava ligada aos padrões clássicos. Né? Então, se você fosse comparar ali, né, uma estatueta grega, uma estatuária grega, ou a estatuária grega, com um estatuário dos santos medievais, são totalmente diferentes, né? Pressupõe uma técnica diferente, pressupõe uma figuração, né, diferente para os seres humanos que estão representados ali, né? A própria ênfase que a arte greco-romana dava no corpo humano, ressaltando, né, os músculos, ressaltando as formas, ela é totalmente deixada de lado na Idade Média, que vai cobrir o corpo das representações, sempre com roupas largas, né? A preocupação não está efetivamente na reprodução do corpo do indivíduo, mas está no aspecto geral da cena. Né? O que se quer de uma iluminura? Não é detalhar as pessoas que estão participando ali de uma atividade que está sendo representada. Até porque a maior parte das pessoas é representada basicamente com o mesmo rosto, muda o cabelo, né? Bota uma barba aqui, bota um véu ali, mas há poucas distinções na figura humana. Né? O foco está na ação, o foco está na atividade que está sendo apresentada. O foco está naquilo que aquelas figuras estão representando dentro de uma determinada cena. Então, por isso, essa arte medieval foi considerada pelo grande Rafael como uma arte gótica. Gótica no sentido de bárbara, né? Uma arte pobre, né? Sem grandes necessidades técnicas, sem arte, no sentido de sem aquilo que impacta, que caracteriza uma obra de arte. E aí François Rabelais, já ali no século XV e XVI, ele olhava para a Idade Média e ele também é o homem desse contexto de amplas transformações, né? Esse contexto de mudança, de transição, e ele olha a Idade Média e a considera como uma espessa noite, ou espessa noite gótica, né? Ou seja, um período onde a barbárie, e aí o termo gótico é utilizado no sentido que o Sanzio deu, tá? De um período de grandes trevas. E essa perspectiva da Idade Média, como sendo esse período mediano, tenebroso, bárbaro, né? Que vai surgindo, sobretudo no universo da arte, ele vai migrando para as outras formas de expressão, para as outras formas de pensar, né? A sociedade que vão se configurando lá no século XVII. Né? Quando o termo Idade Média teria já chegado ao auge do seu detalhamento, né? Ao auge da sua configuração, representando justamente o período onde houve uma
interrupção do progresso humano, que foi inaugurado pelos gregos e romanos, que foi retomado no século XVI com os renascentistas, mas que ficou ali perdido nesse período, nesse vácuo de 1000 anos que foi a Idade Média, né? É claro que a visão até que se tem, isso vocês vão poder estudar com os professores de Grécia e Roma, estão estudando, né? Sabe que essa visão é bastante idealizada, né? Até a própria visão do que era Grécia, do que era Roma, do que, né? Hoje em dia a gente entende, né, que essas próprias configurações que a gente atribuía à sociedade grega e à sociedade romana são construções, né? São opções intelectuais, são construções historiográficas que foram sendo elaboradas também por todo esse quadro, né, de pensadores que vai caracterizar o período moderno, né? Então, a Idade Média aí, ela é, para esses pensadores do século XVII, o período das trevas, da ignorância, e aí isso vai reverberar para o século XVIII, né? Quando justamente as ideias iluministas, a filosofia iluminista vai estar no seu auge, né? No auge da sua configuração, né? E os filósofos iluministas, uns um pouco mais dispostos a entender o período medieval e outros nem tanto, né? Mas mesmo os mais dispostos, considerando esse período como efetivamente o período de obscurantismo, um período de trevas, um período de ignorância. E por quê? Porque há um predomínio de um pensamento aristocrático, né, anti-aristocrático e anticlerical. Tá? Ali é anti-aristocrático, tá, gente? Saiu aristocrático. Um pensamento anti-aristocrático e anticlerical, né? Então, era preciso romper com aquela sociedade do antigo regime, aquela sociedade onde clero e nobreza tinham privilégios, e o terceiro estado não, e você observa isso muito ali na realidade da França, que é onde surge propriamente as ideias iluministas, embora a Inglaterra seja um berço do liberalismo, né? As revoluções inglesas estão lá existindo desde o século XVII, mas é na França que a ideia de iluminismo se configura de uma maneira mais específica, né? Então, esse pensamento anticlerical, esse pensamento anti-aristocrático, ele vai caracterizar a filosofia iluminista, né? Para derrubar essa sociedade do antigo regime, que tem origem nessa Idade Média, é preciso derrubar esse período medieval. Então, anti-aristocrático e anticlerical, acentuou o menosprezo à Idade Média, vista como momento áureo da nobreza e do clero. A filosofia da época, chamada de iluminista, por se guiar pela luz da razão, censurava sobretudo a forte religiosidade medieval, o pouco apego da Idade Média ao estrito racionalismo e o peso político de que a Igreja então desfrutara. E aí, óbvio, né, se você está falando de uma sociedade que você quer implantar com o iluminismo, onde justamente não haja privilégios sociais, a aristocracia e o clero vão ser os principais focos de crítica. E a ideia da ignorância, das trevas da ignorância na Idade Média, vai ser relacionada à falta de racionalismo pregado pela Igreja medieval. Aí, na primeira metade do século XIX, essas ideias estão reverberando, até porque nessa primeira metade do século XIX, no século XIX como um todo, é o período ali onde as ideias iluministas, pós-revoluções inglesas, pós-revolução industrial, pós-independência dos Estados Unidos e de países aí da América Latina, e mais as revoluções liberais na Europa, essas ideias vão ser colocadas em prática. E vão gerar projetos políticos, né? Projetos de nação que vão demandar uma história, né? Que reforce o pensamento nacionalista. E onde é que vai se buscar a origem dessas nações?
justamente na Idade Média. Então, aí a Idade Média, que é aquele período do obscurantismo, que é o período das trevas, que é o período da ignorância. No século XIX, ela também passa a ser o período da origem da Europa, né? Da origem das nações. E aí você tem aquele livro do Patrick Gere, eu sempre confundo Peter, acho que o cara chama Peter, Patrick Gere, que é a invenção do nacionalismo, onde ele justamente vai questionar, né? Ele vai analisar, vai criticar a forma como o século XIX se apropriou da Idade Média para construir uma noção de Europa e basear a sua identidade histórica em personagens, em atos, acontecimentos que ocorreram na Idade Média, como sendo fundadores desse espírito nacional. E aí, como alerta o Hilário, essa Idade Média dos escritores e músicos românticos era tão preconceituosa quanto a dos renascentistas e dos iluministas. Então, digamos que aí a Idade Média passou a ser, né, um pouquinho mais bem vista, porque é o período do Carlos Magno, do Rei Arthur, né, do Elcide, é o período dessas grandes figuras, é o período da literatura cavalheiresca, das canções de gesta, dos trovadores, mas essa visão que se tem da Idade Média também é uma visão romantizada. Então você sai de considerar a Idade Média como período das trevas, da ignorância, de tudo que é ruim, para uma visão idealizada daquele período, uma visão romantizada daquele período. Então, de uma maneira ou de outra, né, essas duas perspectivas, elas são danosas e estereotipadas em relação ao período medieval, né? Para estes dois, ela teria sido uma época negra, a ser relegada da memória histórica. Para aqueles, um período esplêndido, um dos grandes momentos da trajetória humana, algo a ser imitado, prolongado, né? Então, a Idade Média, no século XIX, ela está aí nessa posição um tanto dualista, né? E aí, no século XX? No século XX, quando a história efetivamente ela nasce como ciência no século XIX, mas é aquela história muito ligada ainda à história das nações, né? Uma história política, linear, cronológica, pautada nesses grandes heróis que foram ressuscitados, boa parte deles da Idade Média. E essa história do século XIX é uma história que, no século XX, sobretudo pós-Primeira Guerra Mundial, né, durante e pós-Primeira Guerra Mundial, ela se mostra um tanto ineficaz para se entender o que de fato estava acontecendo na sociedade. Então, era necessário mudar a perspectiva do fazer história. E aí, no século XX, você vai ter mudanças que vêm da historiografia, tanto da Escola dos Análises, que vai ser fundada em 1929, quanto da própria historiografia marxista, né, sobretudo com a escola marxista inglesa, que vai propondo mudanças na concepção do fazer história. E isso vai se refletir no que se pensa, no que se entende como Idade Média. E a Idade Média, ela deixa de ser aquele espaço odioso das trevas, da ignorância, ela deixa de ser aquele espaço romantizado para ser um período da história que se precisa estudar, que se pretende estudar, ou que quem quer compreender a sociedade, sobretudo a sociedade ocidental, precisa estudar, né? Então, é nesse sentido que o século XX traz essas alterações no fazer história e no pensar a história medieval. Fala, quem quer falar aí? Alguém fez turno. Tem alguém? Quer fazer algum comentário? Não? Fala aí, Júlia, fica à vontade. Eu não estou ouvindo o Júlio. Vocês estão ouvindo? Agora?
Sim, agora estou. Fala aí, Júlio. Ok, professora. Deixa eu lhe perguntar na verdade, não é bem uma pergunta, é uma colocação, mas com uma pergunta, porque essa percepção que a senhora está passando é algo muito concreto, né? Até porque a gente aqui tinha dificuldade desses estudos medievais diferenciados. Então, de um tempo para cá, a gente tem uma popularização, digamos assim, né? A gente chama de popularização, esse acesso a essa nova historiografia sobre a Idade Média. Mas, embora, por exemplo, o Legoff, que é um medievalista que tem muitas obras publicadas no Brasil, ele passa uma percepção também um pouco mais diferente, talvez até um pouco mais aproximada do que seria um período medieval diferente daquilo que a gente está percebendo dessa perspectiva estereotipada que a senhora está colocando. Mas, embora eu não tenha conhecimento de outros autores, assim, não só estrangeiros como brasileiros, a gente vai caminhar nessa perspectiva de desmistificação dessa perspectiva religiosa. É essa perspectiva que eu queria focar. Se a senhora vai abordar essa perspectiva dos análises e um pouco mais culturalista desse período. Bom, vamos lá. Eu, por opção teórica, eu trabalho com escola dos análises, né? Então, a minha forma de pensar a história é muito inspirada por aquilo que os análises pressupuseram, né? Como sendo o foco a partir do qual a gente pode pensar de uma maneira mais efetiva a história. Então, inevitavelmente, vocês vão me ouvir falar muito sobre historiadores que trabalharam e trabalharam com a perspectiva analítica, tá? Porque eu considero que eles estiveram ali sendo passíveis de críticas também, óbvio, né? Porque toda a ciência ela se constrói com a crítica, tá? Então, eu não preciso concordar com tudo, mas se eu concordo com 50%, já é algo que me faz ter vontade de continuar pensando e produzindo, né, nessa linha. Então, você vai, sim, ver muitas vezes eu utilizar historiadores, tanto estrangeiros, tanto quanto brasileiros, né, que, como eu acabei de utilizar aqui o Hilário Franco Júnior, que tem uma perspectiva analítica para pensar a história medieval, mas você também tem historiadores que seguem a linha marxista, que têm também grandes contribuições para a gente pensar a Idade Média, tá? Então, a gente vai circulando aí entre esses universos teóricos, essas referências, né, historiográficas, para justamente ir desmistificando essa Idade Média estereotipada que foi sendo constituída na mentalidade da gente, brasileiro, em função, sobretudo, do ensino escolar, porque no ensino escolar é essa Idade Média que acaba ainda meio que reverberando. Nos últimos anos, ainda bem, os livros didáticos foram se reformulando em relação a isso, mas há coisa de 20 anos atrás, você ainda tinha nos livros didáticos, eu trabalho analisando livros didáticos há muito tempo, você ainda tinha muito dessa carga estereotipada de Idade Média. Mesmo a BNCC hoje, propondo algumas mudanças, não deixa de ter ali uma série de elementos que, de certa forma, remetem a estereótipos sobre o período medieval, né? Então, sim, a gente vai, aos poucos, conversando sobre isso. É o que eu disse no início. Se vocês conseguirem sair do curso com uma perspectiva diferente da Idade Média, não como um período que você conseguiu entender plenamente, porque nem eu, que estou estudando há tantos anos, consigo entender plenamente, né? E eu acho que o dia que eu achar que entendi plenamente, está na hora de parar de estudar, porque a gente tem que sempre ter a curiosidade de querer aprender mais, né? A gente nunca tem que estar satisfeito com o que a gente sabe. Então, dentro dessa lógica, se eu conseguir que vocês, pelo menos, tenham jogado fora algumas das noções que enfiaram na cabeça de vocês sobre a Idade Média,
ao longo desses anos, e, ao mesmo tempo, vocês conseguirem, nas suas pesquisas, no seu cotidiano, numa sala de aula, não reproduzir esses estereótipos, aí eu já me dei por feliz, com certeza. Fala, quem mais quer falar? Professora? Sim. Então, assim como a senhora, eu também sou da SME. Somos colegas de trabalho. Aí, esse ano, eu acabei abordando idade média para o 7º ano no primeiro bimestre, né? E aí, somos companheiros mesmo, porque eu faço a mesma coisa. Eu acho muito, sei lá, que eles têm de forma muito rasa no 6º. Aí eu começo no 7º revisando o assunto. Mas aí, eu passei algumas atividades sobre a questão do sistema feudal, enfim. E aí a maioria dos autores, assim, pelo que eu reparo, né, desde o Mark Bloch até o Hilário Franco Júnior, o próprio Basquiat, eles vão considerar, tipo assim, a emergência de uma ordem feudal, né, se é que a gente pode utilizar esse nome de forma crítica, a partir do que a gente conhece como Idade Média Central, né? Sim. Só que aí, nas atividades que eles... Isso é só uma colocação só. Nas atividades que os alunos fazem, quando eles fazem pesquisas na internet, enfim, até hoje, tipo assim, sites de educação, livro didático, eles consideram que, tipo assim, que o feudalismo ele percorreu desde o 6º século, desde o 5º século, entendeu? Exato. E aí o tempo inteiro eles vieram trazendo isso para mim nas atividades e eu tentando colocar na cabeça deles. Eu falei, gente, olha só, vamos tomar cuidado da gente usar o termo feudalismo quando a gente fala da economia do 6º século e do 5º século. Porque apesar da gente ter aqueles domínios, enfim, não era bem um sistema feudal consolidado. Então, até hoje, essas, tipo assim, por mais que desde a década de 1930 lá, Mark Bloch já falava isso, ainda hoje você tem aí sites de educação, livro didático falando de feudalismo no 5º século. Sim. Caraca, como assim, cara? Exatamente, é isso aí. Então, se a gente conseguir desconstruindo isso na cabeça dos alunos, né, alguma coisa a gente já fez para mudar. Agora, se você ainda tem tão difundido na sociedade em sites de educação, sim, eu já vi vários, vídeos de YouTube, etc. Esse tipo de perspectiva, nossa, a gente ainda tem muito que trabalhar para tentar mudar isso, né? A gente vai conseguir, vamos, companheira, a gente consegue. Então, a ideia da Escola dos Análises, quando traz, por exemplo, a interdisciplinaridade, a utilização de fontes primárias de tipos diversos, né, de tipologias diversas, a ideia de pensar a história, né, a partir da perspectiva da longa, da curta, da média duração. Quando a História dos Análises traz para a gente a possibilidade da gente pensar, sobretudo, que os fenômenos históricos eles não são frutos de ações determinantes só de um campo, ou seja, não é só do campo econômico, não é só do campo social, não é só do campo político, não é só do campo cultural, mas que para você entender o fenômeno histórico, é necessário você pensar a partir de uma perspectiva que é quádrupla, né? Você pensar a partir de interações econômicas, políticas, sociais, culturais, como é que elas promovem e a partir delas reverberam determinados elementos, práticas sociais, práticas políticas, símbolos, signos, né? Práticas econômicas. Se a gente consegue entender isso, acho que a gente já está com meio caminho andado para ter um olhar mais amplo, tá, sobre a história e sobre a história da Idade Média. E nesse ponto, a Escola dos Análises ela contribuiu muito para a história da Idade Média, até porque o Bloch era medievalista, né? E o livro, assim, acho que um dos livros, nossa, que é uma obra-prima da historiografia, que é, né, Os Reis Taumaturgos, que é um verdadeiro trabalho de cultura política que ainda não foi superado, né, tanto nas informações que traz quanto na forma de construção do texto, é do Mark Bloch, que está lá no início da Escola dos Análises, né? Então, movidos aí por essa necessidade de entender a Idade Média a partir de outros elementos, a gente vai trabalhando aqui no curso, né, os temas medievais de uma maneira geral. Claro, óbvio que a gente não vai poder dar conta de tudo, certo?
não tem como a gente conseguir trabalhar todas as temáticas de Idade Média ocidental, mas dá para a gente pincelar alguns temas que eu acho que são marcantes e determinantes, né, para vocês nas suas pesquisas e na sala de aula. E aí, essa perspectiva da Escola dos Análises, ela vem vigorando, né, desde lá do início do século XXI, do século XX, mas no século XXI, né, final do século XX, início do século XXI, a historiografia pós-moderna também tem, né, se somado a essa demanda pelo entendimento da história a partir de outras perspectivas, né, e da Idade Média especificamente, abrindo a possibilidade da gente entender a própria construção, né, e as representações culturais, né, dos símbolos culturais na indústria de massa, né, na mídia, de uma maneira geral, na historiografia, pensar dentro da perspectiva de grupos que até então não eram muito bem entendidos ou visitados, né, o seu estudo nas épocas medievais, trabalhando com uma perspectiva também identitária. Então, há campo para tudo, há campo vasto para os estudos medievais. Basta a gente saber para onde a gente quer ir, né, qual caminho a gente quer tomar. Tá? Então, de uma maneira geral, vou misturar aí alguns elementos para vocês. Então, entendido aí que a gente vai trabalhar a Idade Média tentando, né, desmistificar algumas coisas, derrubar alguns estereótipos, propor alguns caminhos, não são nunca caminhos definitivos, são só caminhos, né? Caminhos que podem mudar daqui para frente com outros conhecimentos que veio a se somar aos estudos medievais, mas são os caminhos que a gente dispõe nesse momento. Aí a gente parte para pensar um outro elemento que é fundamental quando a gente trabalha com a Idade Média, mas que eu vou aqui só hoje pincelar, não vou me aprofundar, porque a gente vai falar mais sobre isso na aula que vem, tá? Aí a gente vai pensar um pouco mais devidamente essa questão da cronologia, tá? Por quê? Porque aí eu vou começar já a pensar com vocês a questão da Alta Idade Média, Antiguidade Tardia, né? Enfim, outros elementos que a gente precisa pensar um pouco teoricamente. Mas hoje, então, para pincelar essa questão da cronologia, eu trouxe aí uma citação do Bachet, onde diz: na verdade, as datas retidas importam pouco, pois toda periodização é uma convenção artificial, em parte arbitrária e enganadora, se lhe são conferidas mais virtudes do que ela poderia oferecer. Reter-se-á apenas que a ideia tradicional da Idade Média, reter-se-á apenas que a ideia tradicional da Idade Média refere-se a esse milênio da história europeia que se estende do século V ao XV. Ora, seria difícil e pouco conforme a experiência do saber histórico pensar que 1000 anos de história possam constituir uma época homogênea. Falar da Idade Média é, então, um procedimento redutor e perigoso, se permitirmos que se estenda por esta expressão tratar-se de uma época igual a si mesma, desde o seu início até o seu fim, e então imóvel. Aí eu acho que ele coloca duas coisas que são, né, fundamentais. Primeiro, que datas são construções artificiais, ok? As datas, a datação dos eventos históricos, que é fundamental para a gente, tá? Quando a gente estuda, até para a gente poder situar, né, os fenômenos, os acontecimentos dentro de uma certa cronologia, mesmo que essa cronologia não seja precisa, seja contestada, enfim, mas ajuda a gente a organizar um pouco, né, a nossa cabeça na hora de analisar um determinado fenômeno histórico. Então, a gente sabe que datas são artificiais, são construções artificiais. O historiador, posteriormente ao período, é que vai dizer que aquele dia X foi o dia da descoberta disso, ou da guerra acolá, enfim, né? Então, é algo
sempre feito meio que a posteriori do próprio momento de organização do fenômeno, né? Do acontecimento, enfim. Então, são construções artificiais, mas elas têm uma importância em termos de uma marcação que permite a gente desenvolver melhor, nos mover melhor na nossa pesquisa e no próprio ensino da história. E aí o colega aí que trabalha comigo na rede sabe que é difícil a gente conseguir determinar, né, com os alunos uma construção cronológica, é complicado, ainda mais com os pequenos, é mais engraçado, aí você está falando, sei lá do que, eles acham que o avião está lá na antiguidade, né, que o avião está lá na descoberta do Brasil. Noções de cronologia para eles é complexo. É uma das coisas que a gente, professor de história, precisa construir com eles, né? Então, cronologia é algo falho, né? de uma forma geral. E no que se refere à Idade Média, é um período ainda mais difícil. Eu acho que não é tão difícil quanto a Antiguidade. A Antiguidade, primeiro, acho que é mais difícil ainda, pela quantidade de anos e séculos que existe, né? Mas há uma certa tentação, né, das pessoas, quando falam de Idade Média, em considerar que esses 1000 anos foram 1000 anos de trevas, 1000 anos de ignorância, 1000 anos de que tudo acontecia igual, 1000 anos de feudalismo, 1000 anos, né, de tudo, que parece que não passa, parece que é uma maldição, né, de um tempo que não passa, que as coisas acontecem ininterruptamente, da mesma forma o tempo inteiro. E aí é preciso a gente se livrar disso, né? É preciso a gente entender que o que se convencionou chamar de Idade Média, porque o homem da Idade Média não sabe o que é Idade Média, ele nunca pensou sobre isso, ele não deu esse nome a esse período, isso foi uma construção posterior a dele, né? Então, o que se convencionou, o que a historiografia, o que os artistas, o que a intelectualidade convencionou chamar de Idade Média, esse período de 1000 anos, ele é muito diverso. Ele tem estruturações diversas, né? Estruturações diversas que estão atreladas a temporalidades, espacialidades diversas. Então, quando a gente fala aí desse período de 1000 anos, a gente está falando de momentos diferentes. E aí, até para, de certa forma, tentar facilitar o entendimento desses 1000 anos e fugir um pouco dessa perspectiva de que seriam, né, 1000 anos de uma sociedade mutável, mergulhada nas trevas da ignorância, os historiadores tenderam a estabelecer pelo menos 3 marcos, né, 3 subperíodos ali dentro desse período medieval, que seria a Alta Idade Média, a Idade Média Central e a Baixa Idade Média. E aí, pensando a visão clássica de Idade Média, começando no século V e terminando no século XV. Né? Sempre, gente, começando entre aspas, terminando entre aspas. Só que aí, alguns historiadores, como o próprio Hilário, e o Peter Brown e outros, acreditam ou entendem, né, que essa Idade Média, obviamente, ela não teria começado no século V, mas ela teria sido fruto de elementos muito anteriores, ali, sobretudo a partir da crise do século III do Império Romano. Tá? Então, alguns medievalistas tratam esse período mais ou menos do século VI até por volta do século V, VI, como primeira Idade Média. Aí depois você teria a Alta Idade Média, a Idade Média Central e a Baixa Idade Média. Mas isso a gente vai discutir com mais calma depois. É só para vocês entenderem que esses 3 períodos, grosseiramente, a gente divide assim, para poder estudar a Idade Média como um todo. Tá? Mas vai variar. Às vezes, autores usam só Alta Idade Média e Baixa Idade Média e não falam Idade Média Central. E autores como Bachet e Legoff já entendem que século XV, 1453, né, que é a data oficial aí do fim da Idade Média, não seria a data satisfatória. Né? E aí eles pensam numa Idade Média na perspectiva, que é bem analítica, né, das escolas de análise, de longa duração.
Então, para o Bachet, por exemplo, a Idade Média teria terminado com a descoberta da América em 1492, e não em 1453, né? Já o Le Goff considera que a Idade Média mesmo só vai desaparecer com a Revolução Francesa, em 1789. Então, esses limites cronológicos, tanto desse início, quanto desse fim, quanto esses subperíodos, são altamente contestáveis e são utilizados pelos historiadores de formas diversas. Tá? E aí, para os medievais, como eu disse, os medievais eles não têm, eles não sabem que eles estão na Idade Média, isso é uma construção posterior deles. Né? Então, a noção de tempo que tem na Idade Média é uma noção dupla. Você tem uma noção de tempo que está atrelada à tradição que a Idade Média chama de pagã, ou seja, dos não cristãos, certo? E aí, toda vez que a gente usar pagã, vocês sabem que a gente está usando entre aspas, né? Ou seja, a gente não está necessariamente caracterizando esses povos não cristãos, esses grupos não cristãos de pagãos, mas é assim que os cristãos da Idade Média os viam. Tá? Então, a ideia do tempo de sociedades, né, que trabalham com uma lógica que a igreja medieval considerava pagã, é de um tempo cíclico. Né? E vocês que estudam a antiguidade, né, sabem disso largamente. Tá? O colega aí que estava estudando os deuses, né, sabe muito claramente que essas ideias do tempo, que a perspectiva de tempo cíclico, né, é o que caracteriza as sociedades antigas. Né? Então, é um tempo que vai, que é o nascimento, ao desenvolvimento, há um declínio, mas há um renascimento, desenvolvimento e declínio. Né? Por isso, os rituais são importantes, as festas são importantes, porque marcam as mudanças nesse ciclo que se renova. Os cristãos já, utilizando uma perspectiva muito mais próxima do judaísmo, né, e na Idade Média configuraram isso de uma maneira mais específica da construção do calendário cristão, entendem que o tempo é linear. Né? Então, eles abandonam essa perspectiva do tempo cíclico e trabalham com a lógica do tempo linear. Então, você tem um ponto de partida, que é o Gênesis, né? Um ponto de inflexão na história humana, que é o nascimento do Cristo, e a chegada do Cristo, a volta de Cristo, que é o juízo final, que seria o fim, né, dessa jornada humana. Então, o pensamento cristão medieval é um pensamento que trabalha com uma lógica escatológica. Né? Então, houve o início, houve o ápice e vai haver o fim. Né? A perspectiva escatológica apocalíptica, e que não haverá renovação. Essa é a ideia, não nesse planeta, não nesse mundo. Né? Aí vem aquele versículo clássico do Apocalipse: eu vi um novo céu, uma nova terra. Né? Então, não haverá renovação nesta terra, a renovação em outro lugar que não se sabe exatamente qual será. Né? Então, essa perspectiva sobre os tempos da Idade Média é algo muito interessante, está muito ligada ao pensamento religioso, à forma como ele vai se configurando aí na Idade Média, né? E a Idade Média é um momento do nascimento do cristianismo católico, né, sobretudo. O cristianismo está aí existindo lá desde o Império Romano, mas é na Idade Média que o cristianismo católico se configura de fato. Né? Então, aquilo que a gente entende hoje como cristianismo, utilizando-se a referência da Igreja Católica, é plenamente medieval. Né? A Igreja Católica é uma instituição medieval. E aí, para a gente fechar, né, por que está a Idade Média no Brasil? Parece uma pergunta, assim, para a gente que é historiador, meio óbvia, né? Porque você não pode estudar a história de nada se você não sabe história do todo. É isso. Apesar de que, né, algum tempo atrás, na primeira versão da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que rege o ensino nas escolas fundamentais média brasileira,
eles iam retirar a história antiga e a história medieval, né? Porque eles achavam desnecessário ensinar isso para as crianças, né? Para os adolescentes, visto que o Brasil só foi descoberto em 1500, então para que estudar o que veio antes? Olha, eu, sinceramente, nunca tinha ouvido algo tão absurdo, e ainda bem, né, que, sei lá, a consciência bateu em algum lugar e os protestos que nós movemos foram grandes e houve uma segunda versão e agora a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular. A história antiga e medieval voltou ao currículo escolar brasileiro, né? Mas, mesmo assim, a gente sabe que sempre tem aquela coisa, né? Por que eu tenho que estudar Idade Média no Brasil? E aí a minha possível resposta para isso não é necessariamente a resposta de uma professora só, mas também de uma pesquisadora e também de uma cidadã, né? Porque a gente precisa desses elementos medievais para compreender a sociedade na qual nós estamos inseridos de alguma maneira, né? E aí eu trouxe aqui algumas possíveis respostas para vocês e a gente vai conversar sobre elas rapidinho, tá bom? Fala. Pode falar. Não, professor, aqui essa questão de por que estudar história medieval no Brasil se nós não vivemos, né, um medievalismo. Sim. É esquisito pensar dessa maneira também, porque os portugueses viveram, né? Então como é que a gente vai entender o colonizador brasileiro se a gente não passar pela origem dele? Como é que a gente não vai entender? Como é que a gente vai entender o colonizador brasileiro se a gente não pensar na origem do colonizador? Se a gente não for voltando para conseguir entender um pouco todo, né? Sim. Saber tudo, né? A gente não vai chegar nisso nunca. Mas entender a semente para conseguir visualizar a árvore, né? Me parece uma coisa óbvia, né? E é você também, né? Mas nem sempre é tão óbvio, infelizmente. Nem sempre. Não, o que faz pensar é que quem fez o projeto inicial reprovou na matéria, né? E vou tirar esse negócio daí, porque não me serve de nada. Pode ser, né? Pode ser, é uma hipótese aceitável. Bom, quem mais queria falar? Acho que mais alguém queria falar. Mais alguém? Professora, na verdade é uma curiosidade aqui. Eu não sei se a senhora tem algumas leituras sobre isso, mas há um tempo atrás eu me encontrei com um camarada chamado Jean Tonchard. Ele tem uma série de livros sobre a história das ideias políticas. Ele fala um pouco daquilo ele fala um pouco sobre essa visão aí do quarto século, do quinto século, sobre uma ideia apocalíptica que existia na sociedade dessa transição dessa sociedade antiga para uma sociedade medieval, né? E o início do feudalismo. Enfim, existem outros autores que pesquisam sobre isso e tem uma análise histórica e política sobre isso, porque a minha concepção histórica é dissociando da minha concepção enquanto estudos religiosos, né? Porque se você for para o Apocalipse, são outras vertentes de pensamento. Eu estou focando mesmo na vertente histórica sobre essa perspectiva de fim de mundo. Foi um pouco daquilo que a senhora falou ainda agora. Sim, sim. É o Jean Tonchard, sim. Eu tenho ele aqui, são 2 volumes sobre história das ideias políticas. É bem interessante esse livro. Eu gosto muito. Bom, então aí, só para a gente voltar à questão do porquê estudar a história medieval no Brasil, ainda bem, vocês são pessoas inteligentes e sabem já a resposta, é óbvia, né? Mas, como eu estava dizendo, não necessariamente o óbvio é o que é aceitado por algumas pessoas, né? Então, você vai ter um livro, um texto que eu gosto muito, e vou passar para vocês, vou colocar lá no Classroom, que é do professor José Rivaí Macedo, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, professor de História da África, mas que trabalhou muitos anos com História Medieval, né? E aí ele publicou um capítulo num livro organizado pelo Leandro Carnal,
sobre história na sala de aula. E a proposta era que ele chamou especialistas de cada uma das áreas, né, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, para explicar por que era importante o estudo da sua área no currículo de história e propor, né, possíveis mudanças dentro dessa perspectiva das áreas no ensino de história, dessas áreas temporais. E aí eu utilizei boa parte das reflexões do professor Rivai Macedo, juntando com outras que eu fiz e mais de outras que eu fui pegando por aí. E o Rivai, ele cita o Marc Ferraud, né? Marc Ferraud, que é um historiador francês, né? Inclusive que trabalhou muito, que motivou muito dos estudos sobre o diálogo entre a história e o cinema, né? A proximidade da linguagem audiovisual como elemento histórico, como elemento passível de ser utilizado como fonte histórica, é bastante interessante. E o Marc Ferraud, ele, muito claramente, acho que falou uma coisa óbvia, né, mas que deixou bem registrada essa ideia, de que há vínculos profundos entre a história escolar e a formação ou deformação da consciência social e política nas áreas coloniais. E como historiador francês, ele está justamente discutindo a forma como a história escolar francesa ensinada nas províncias, nas áreas coloniais francesas, elas acabavam reproduzindo a civilização e os princípios de civilidade franceses, né? E querendo criar uma educação comum que pudesse ser reverberada para os colonos, de maneira que eles, estando onde eles estivessem, se sentissem franceses por serem portadores de uma cultura francesa. Tá? Então, de certa forma, a utilização a própria feitura, né, a organização de uma história francesa, que era oficial, veiculada nos livros didáticos que eram utilizados, né, os manuais didáticos que eram utilizados na França e nas áreas coloniais, ajudavam a construir uma certa noção de identidade aí para esses indivíduos que estavam nas áreas coloniais e que, obviamente, por serem colônias, tinham que abrir mão, né, de muitas das suas referências identitárias para abarcar aquelas que eram próprias da sua metrópole, né, dos seus dominadores. E aí, o Marc Ferraud continua um pouco mais à frente no raciocínio dele, e nesse ponto ele acaba, né, cruzando com Patrick Guérin, na História das Nações ou a Invenção do Nacionalismo, questionando, né, até que ponto essa história que se construiu, que era divulgada nos manuais escolares, tanto na Europa, né, nas áreas coloniais, na verdade, que história seria essa, né? Que era a história da Europa, era a história da França inserida na história da Europa, mas que noção de Europa se tem? Quando a gente pensa em história da Europa, até hoje a gente pensa na história da França, da Inglaterra, da Alemanha, né, da Itália, e fica por aí. Né? Então, que noção de Europa acabou se construindo no século XIX, sobretudo? Lembra que a gente estava falando lá no início, quando a gente falou sobre a questão da noção de Idade Média? Então, que história da Europa foi construída e que acabou se tornando a história oficial da Europa e a história dessas nações europeias que, na verdade, eram as que tinham maior predominância econômica e que eram os principais responsáveis pela formação dos impérios coloniais, né? Sobretudo esses do XIX. Então, diante dessa lógica, na própria ideia de Europa fica excluída, a todas as espacialidades, né, que eram consideradas periféricas. Então, a Península Ibérica, que era decadente economicamente no século XIX,
o leste da Europa também, né, a Escandinávia e outras e regiões que não estavam necessariamente inseridas nesse circuito das grandes nações europeias. No Brasil, eu acho que boa parte dessa perspectiva que a gente tem de pensar a história a história medieval a partir do exemplo do modelo clássico francês, esse mesmo modelo que foi veiculado pela França nas suas colônias, lembra quando o Dom Pedro II mandou fundar o IHGB e depois mandou fundar o Colégio Pedro II, quem fala isso é a professora Cici Bittencourt, tá? Naquele livro Idade Média na Sala de Aula, ela tem um capítulo sobre isso, explicando a formação do IHGB, do Colégio Pedro II, enfim, como um projeto imperial de construção, né, de uma história nacional, uma história imperial. Ela identifica muito claramente que todo o material utilizado ali, até ser produzido o material próprio, e mesmo após a sua produção, a influência da história da França era muito grande, né? E aí, no que se refere à Idade Média, a história da Idade Média, até hoje, século XXI, é a história da França, né? A história da Idade Média que a gente estuda na escola é a história da França. Aquele modelão, né, de feudalismo e tal, aquilo ali, todo aquele escopo ali é francês, né? É a mesma história que vai sendo alterado um pouquinho na forma que é ali, mas que vai reverberando como um modelo, até hoje utilizado no Brasil. Tá? E por que isso, poxa? Né? Porque você tem uma tradição imperial que trouxe isso, né, naquele momento, lá do século XIX, mas, por outro lado, quando você tem a virada para o governo republicano, a proclamação da República no Brasil e tudo mais, essa elite republicana, né, essa elite intelectual republicana, que quer negar, obviamente, o passado imperial, o passado colonial, né, ela resiste muito, muito claramente, né, ao entendimento de uma história medieval que seja ibérica, né? Ela acaba sempre optando pela reprodução daquele modelão de história medieval que é fortemente influenciado pela história da França medieval. Então, a gente ainda não conseguiu superar essa barreira. Talvez hoje seja mais uma questão, ou talvez tenha sido sempre, talvez, né, entre os republicanos, mais uma questão de que eu não vou reforçar o estudo do colonizador, da minha metrópole, né, do colonizador. Então, Idade Média, na cabeça de muitas pessoas, a história da Idade Média é similar à história do colonizador, que precisa ser, não como o nosso colega falou, entendida para a gente poder entender a nossa origem, mas que precisa ser esquecida, para, de certa forma, a gente também esquecer um pouco dessa origem. Não sei, né? São coisas que ainda estão, né, acontecendo. Mas o professor Rivaí Macedo, ele vai claramente lançar um apelo lá em 2003, e a gente ouve muito falar hoje em história decolonial, mas lá em 2003 o Rivaí Macedo, nesse artigo, que eu acho que é um dos primeiros onde isso vai aparecer de uma maneira mais clara, ele está falando sobre a necessidade de descolonizar o ensino de história, né? Sobretudo, obviamente, história medieval. Então, ele diz, descolonizar o ensino de história significa, portanto, reconhecer identidades, em geral, deixadas por nós em segundo plano. Então, por que é importante, né? Porque é preciso a gente entender a história daqueles que nos colonizaram para a gente entender no que nós nos tornamos,
porque isso faz parte da constituição identitária da nossa sociedade, da nossa nação. Para isso, é preciso romper as barreiras das periferias e investir no estudo da história ibérica. Então, abandonar aquela própria ideia de Europa que a gente tem e entender qual é o lugar que aqueles povos ibéricos tiveram na configuração disso que a gente chama Europa. Segundo, a proximidade cultural e identitária da população brasileira com a história ibérica, que é óbvia, né, que nós já comentamos aqui. Terceiro, compreender a diversidade étnica que caracterizou a história medieval e que é bastante perceptível na história ibérica. Porque a Europa, que tanto se fala, é uma Europa etnicamente muito misturada. Quem fala muito sobre isso é o Patrick Leary. E nesse processo de construção de uma história da Europa, sobretudo lá no século XIX, que vai jogando as periferias para o lado e que vai centrando a narrativa histórica em determinados países, em determinados estados, meio que vai se limpando ali, né? Esses conflitos étnicos, essa diversidade étnica que caracteriza a Europa como um todo, mas que ainda é muito mais visível na Península Ibérica, onde você tem, por cima, cristãos, judeus e muçulmanos convivendo. Então, não é só uma diversidade étnica, é uma diversidade religiosa, é uma diversidade cultural. Então, a Península Ibérica, e isso não significa que a convivência fosse pacífica o tempo inteiro, ok? E na maior parte das vezes não era, mas havia uma interação cultural que é muito importante para a gente entender, né? Que ajuda a gente a compreender a forma como a nossa colonização foi feita e como as interações étnico-culturais foram muito fortes na formação do Brasil. Né? E propor reflexões entre questões que motivaram os medievais e reverberam, apesar da diversidade temporal, na sociedade contemporânea, tá? Como, por exemplo, a questão da diversidade religiosa, que é algo que estava presente lá na história ibérica, e que medieval, e que caracterizou a nossa formação aqui também, né? E que hoje, né, também está presente na nossa sociedade apesar, né, das intolerâncias que possam existir em torno disso. Né? E aí, para a gente fechar, tem aqui duas citações do Macedo, onde ele diz: descolonizar o ensino de história significa, portanto, reconhecer identidades em geral deixadas por nós em segundo plano. Tá? Então, ao invés de a gente focar, né, em determinados princípios, em determinadas noções mais homogêneas sobre o que é Europa, sobre o que é a interação, como se dá a interação desses povos, por que não pensar em cima das especificidades? Por que não pensar em cima das identidades? Tá? No mesmo sentido, compreender o papel desempenhado por grupos de diferentes etnias no processo de formação medieval da Península Ibérica poderia nos ajudar a compreender traços da colonização ibérica posterior e da constituição de identidades coletivas na América Latina, inclusive no Brasil. Tá? Então, a partir do momento que eu consigo mostrar para o meu aluno, tá, o que é um pouquinho que seja da história ibérica, eu consigo dar a ele um pouco mais de sentido, né? Fazer com que faça mais sentido para ele, o que seria o estudo dessa época, que parece não ter nada a ver com ele, porque o Brasil não participou, né, daquele processo do que classicamente a gente chama de Idade Média, mas que é um período, que foi um período decisivo para a constituição daquilo que ele chama de nação brasileira. Né? Então, por isso que eu considero que aqui, nesse curso, a gente possa, não sei se até que ponto a gente vai conseguir completamente, mas a gente vai tentar fazer algumas interações entre esse entendimento clássico de história ocidental medieval com a história ibérica. Porque a minha ideia é que vocês, a partir daí, consigam mudar a perspectiva de vocês e, ao mesmo tempo, consigam
reverberar, né, essas mudanças nas pesquisas e nas aulas que vocês vão dar por aí, no ensino fundamental, no ensino superior, enfim. Tá bom? Alguém tem alguma questão? Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Tranquilos? Beleza, eu só vou fazer aqui uma pequena chamada, gente, para poder anotar aqui quem veio. Eu vou ler aqui o chat. Aí, quer dizer, os participantes. Se o seu nome não estiver correto, se o seu nome não aparecer, você me avisa, tá bom? Então, a Abel está aí. A Admara também. O Alan. O Gilson. Deixa eu descer aqui no coisa. A Irbene. O João Vitor. O Júlio. Presente. O Lucas. O Luiz Guilherme. Presente. Beleza. A Marcele. Deixa eu ver mais. O Mário. Marlio. É Marlio? Tá certo, Marlio? Eu, professora, também. Beleza. Calma aí. Peraí, Marcele, Marlio, Maurício. Professora, aquilo ali atrás é uma espada? É. O Eduardo e o Demir. É isso aí, gente? Esqueci de alguém? Tá. É uma espada, sim. Eu ganhei de um querido amigo, o professor André Bueno. Me deu uma espada de presente. Ele tirou lá da coleção dele. É para a gente se lembrar que... Fala, Júlio. É para a gente se lembrar o quê? É para a gente se lembrar que a justiça... Para a gente se lembrar que a justiça está sempre presente, apesar de que nós estamos aqui como historiadores, mas eu queria lhe perguntar, professora, se a senhora já vai de antemão colocar algum texto, porque a gente vai ter o recesso, e é isso aí, essas 2 semanas, como é que a senhora vai lidar com esse processo? Tá, eu entendi. Não ouvi toda a sua fala, mas porque minha internet às vezes está meio ruim. Eu vou colocar os textos para vocês, tá? Os textos no Classroom, e aí vou dar vou pedir o pessoal do CEAM para colocar no grupo de vocês. Aí vocês vão acessar pelo código da turma e vai estar o texto para vocês lá. Só me deem uma semaninha para eu fazer isso, mas até sábado eu já fiz. Tá legal? Aí vai ter bastante coisa para vocês se divertirem. Posso fazer um comentário aqui sobre o comentário do Júlio? Sim, pode. Para mim, a justiça tinha que ser a coisa mais natural da existência humana tinha que ser a justiça. Vocês já devem ter visto todos, né, a Estátua da Justiça que tem na frente do Supremo, né? Sim. Aí um dia eu estava passando lá com meus 2 filhos, um de 5 e um de 8 anos, e eu mostrei para o meu filho que a Estátua da Justiça. Expliquei para ele a razão da venda, e ele me perguntou por que ela não estava armada. Não, ela está, no colo dela tem uma espada. Mas por que você acha que a justiça precisa de uma espada? Ele, não, porque a justiça vem da guerra. Uma criança de 8 anos. Uhum. Então você vê, por mais que a colocação dele se estivesse faltando algumas precisões, a ideia é que ela é ali mesmo, né? Ela está cega para não se permitir influenciar quem está fazendo a justiça e está com o monopólio da guerra no colo, né? Se for necessário usá-lo, usarei. As inflexões aí com o meu estudo histórico sobre a justiça, né? Uma criança de 8 anos consegue fazer essa leitura toda? Bom, esperto, bem inteligente ele, né? É o Weber, né, gente? Chega uma hora que o que é o Estado é quando você dá a alguém o direito de exercer a violência legítima em seu nome, né? Então, aí você configura um Estado, você configura uma monarquia, sobretudo. Né? Não só monarquia inicialmente, depois qualquer forma de Estado. Fala, Júlio. Oi, Júlio, quer falar?
Eu não estou te ouvindo. Alguém está ouvindo o Júlio, gente? Não, eu estou com o microfone desligado. Então... Mas é para te lembrar que não é qualquer criança, né? Sim, não é qualquer criança que chega a ser raciocínio, né? É uma criança que tem toda uma estrutura, né? Também pode ser uma espada. Uma espada. Ela escreve no chat. Agora eu fiquei curiosa. A espada pode ser o quê? Escreve no chat, Júlio. Mas com certeza, assim, tá, tem históricos de crianças, né? Mas um dos meus argumentos para essa questão da natureza da justiça é que uma das primeiras coisas que as crianças aprendem a dizer nas disputas delas: não é justo. Sim. Eu acho que a noção da justiça é uma das coisas fundamentais, né? A gente entende desde pequenininho o que a gente considera justo e o que não considera injusto. Né? Isso aí a justiça é a base mesmo da sociedade, né? O fato de você se sentir injustiçado numa sociedade é algo que gera um desconforto por parte do indivíduo e que pode levar uma sociedade a transformar determinadas práticas, né? Sim, as espadas às vezes são referências muito das sociedades medievais, né? Mas aí, pensando aí, fechando a questão da espada para mim, não só tem a espada, mas também tem o cavaleiro ali, né? Que é o Afonso X, que protege aqui a minha